Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça, é o Plenárias, que já começou. E hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 24 e 25 de outubro de 2018, Karina, como sempre, respectivamente, quarta e quinta-feira, e com aquela característica que tivemos de termos tido temas bastante variados, inclusive no caso da quinta-feira, particularmente, muitos recursos, agravos regimentais que foram apresentados com diversas decisões importantes na semana. Eu nem arriscaria dizer, Cadu, quantos foram os processos julgados nas sessões da quarta e da quinta-feira, com a certeza de que 3 grandes temas vieram ao plenário na quarta-feira, 2 sendo decididos e 1 suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A questão do empacotamento da legislação de um município do Rio Grande do Sul, obrigando supermercados a contratar um empacotador para que pudesse acondicionar as mercadorias em supermercados, foi declarada inconstitucional pelos ministros na quarta-feira, levando-se em consideração uma jurisprudência e uma decisão que já havia sido proferida numa ação direta de inconstitucionalidade que versava sobre o mesmo assunto. A diferença era de que, em julgamento na quarta-feira, tratava-se de uma lei municipal e naquele outro julgamento precedente trazido no plenário era uma lei estadual. Esse julgamento foi concluído na quarta-feira. Ainda na quarta, os ministros se debruçaram sobre a discussão da cobrança da contribuição mensal nos colégios militares, se ofenderia ou não o princípio da gratuidade da educação pública ou se isso seria peculiar dos colégios militares. E, de uma certa forma, os ministros acabaram entendendo que não há qualquer violação da Constituição, nenhuma violação de qualquer princípio e que essa gratuidade, ela continua sendo exercida no âmbito do ensino público oficial, mas que os colégios militares, por possuírem uma receita extra-orçamentária, ou seja, o orçamento que custeia esses colégios militares vem do Ministério da Defesa e não do Ministério da Educação, assim disse o ministro Celso de Mello, a gratuidade ficaria afastada, possibilitando essa cobrança dessa contribuição mensal, até mesmo por conta da natureza contratual que se estabelece de uma forma facultativa e voluntária para que as crianças possam estudar nesses colégios militares após uma prévia seleção. Então, existe um vínculo contratual que possibilitaria e aí confirmaria a constitucionalidade da cobrança dessa mensalidade, que para os ministros do Supremo não tem nenhuma natureza tributária. E com isso confirmaram a constitucionalidade dessa cobrança mensal. 2 grandes julgamentos que ocorreram na quarta-feira. E um terceiro tema, foi iniciada a discussão, mas interrompida em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, que era acerca da arrecadação do IPVA, um imposto estadual que é cobrado àqueles proprietários de veículos automotores. E a grande discussão nesse caso, nesse recurso extraordinário, era saber se a arrecadação do IPVA deve ficar com o Estado aonde o veículo está transitando, ou seja, no domicílio do contribuinte, de quem é o proprietário, ou se a arrecadação do IPVA deve ser ao estado aonde o carro está licenciado e registrado. Aqui envolvia uma empresa com sede em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que a arrecadação deveria ficar com o estado de Minas, apesar do veículo estar registrado e licenciado no estado de Goiás. Até agora, nós temos 5 votos entendendo com o relator, ministro Marco Aurélio, que o IPVA, nesse caso, deve ser arrecadado, de acordo com o que diz a própria Constituição, ao estado de Goiás. 3, seguindo a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido que deve ficar com o estado de Minas. Mas esse é um assunto ainda que deve retornar ao plenário. E como você disse, na quinta-feira, julgamento de vários recursos, várias ações diretas de inconstitucionalidade, julgadas procedentes, declarando inconstitucionais leis do estado de Tocantins, Paraíba, Roraima, Mato Grosso e vários outros julgamentos que também aconteceram na quinta-feira. Então, como que eu disse para você, Cadu, no início, eu não sei nem lhe precisar quantos foram os julgamentos realizados nessa semana, numa dinâmica que tem sido implementada desde a posse do ministro Dias Toffoli. Inclusive porque tivemos as chamadas listas dos ministros, processos que foram retirados da pauta, deram continuidade. Realmente foi uma semana bastante movimentada. E nós vamos rever agora, nas reportagens da TV Justiça, já começando
pela sessão plenária da última quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal, como já adiantado, autorizou a cobrança de mensalidades em colégios militares. E em outra decisão, os ministros reafirmaram que os municípios não podem editar leis que obriguem mercados a terem empacotadores. Com a decisão do Supremo, cabe a cada supermercado oferecer ou não os serviços de empacotadores. Os municípios não podem criar leis obrigando os estabelecimentos a contratarem pessoas específicas para essa função, porque apenas uma lei federal da União poderia regulamentar este tema. O caso chegou ao STF depois do município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ser contrário à decisão da Justiça do Estado, que considerou inconstitucional uma lei municipal sobre este tema. É comum hoje a verificação de que nesses estabelecimentos os próprios clientes passam os produtos numa máquina que, pelo código de barras, identifica a mercadoria. Ato seguinte, um saco plástico é expedido e a própria pessoa faz esse empacotamento. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que havia uma inconstitucionalidade numa lei estadual, porque violava a competência da União, na medida em que a criação dessa obrigação que a lei impõe de ter um funcionário para empacotar implicaria na criação de novos postos de trabalho, violando a competência da União para legislar sobre direito do trabalho e também, no aspecto material, violava a cláusula da livre iniciativa. Então, isso já foi decidido numa repercussão geral. Aqui, a única diferença é que uma lei municipal obriga a esse empacotamento. Então, evidentemente que se o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa matéria quanto à inconstitucionalidade material, aqui trata-se de verificar se há inconstitucionalidade formal, por violação da competência da União, e inconstitucionalidade material por violação da livre iniciativa. Essa matéria, efetivamente, já restou apreciada, entre outros momentos, na ação direta em inconstitucionalidade 907. E, do ponto de vista das premissas, naquele julgamento, sustentei na compreensão do programa normativo que se encontra, em meu modo de ver, na Constituição da República de 1978, um conjunto de pressupostos do federalismo cooperativo e dessa maximização da cooperação entre os diversos entes federados, reconhecendo uma espacialidade maior para a legislação municipal e estadual no que diz respeito à proteção do interesse local e também à densificação de direitos, não raro, elevados ao Estatuto de Direitos Fundamentais, e aí inseridos os direitos e a proteção aos consumidores. Nada obstante, esse conjunto de premissas e percepções restou vencida naquele julgamento. A compreensão majoritária que posso aurir desse colegiado vai ao encontro da conclusão do eminente ministro Luiz Fux. Portanto, senhor presidente, em homenagem à colegialidade, nada obstante, registrando essas premissas, farei juntar uma declaração de voto onde explicito essa diferenciação, mas levando, portanto, a percepção da compreensão que já se formou aqui em sede de controle concentrado de constitucionalidade, estou acompanhando na conclusão o eminente ministro relator e juntarei declaração de voto. Considero que não se cuida aqui de matéria referente ao direito do consumidor, que poderia ainda ser suplementada pela atuação do município, mas matéria atinente ao desenvolvimento de atividade econômica, nos termos, portanto, da aplicação do princípio da livre iniciativa, como foi enaltecido, anotado pelo nobre relator. Quanto à inconstitucionalidade material, também ali se tem esta matéria a ser cuidada, não vislumbra aqui, portanto, possibilidade de ser criado, como disse o ministro Alexandre de Moraes, uma função específica de empacotador e ser sobre ela legislado pelo município. Eu farei juntada de votos, como disse, e concluo no sentido de negar provimento ao recurso, portanto, acompanhando o voto do ministro relator.
Em outro caso julgado hoje pelo plenário, ficou decidido por unanimidade que colégios militares podem cobrar contribuições dos alunos. Como as escolas não têm recursos do Ministério da Educação, o orçamento vem do Ministério da Defesa e, além disso, contam com uma lei específica e, por isso, não haveria ilegalidade nessa cobrança. Existem hoje 13 colégios militares no Brasil. Entendo que não há ofensa à regra constitucional da gratuidade no voto à luz da Lei 9.394 de 1996, a partir da qual foi editada a portaria do Comando do Exército 42 de 2008, que aprova o regulamento dos colégios militares, à luz da própria Constituição Federal e da Lei das Diretrizes e Bases de Educação. Eu estou a sustentar, senhor presidente, me permito adiantar isto, antes mesmo da sustentação oral, que o sistema de ensino militar apresenta regime jurídico diverso e não há afronta à garantia constitucional da gratuidade de ensino nas instituições públicas. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ao regulamentar toda a educação, a gratuidade e a organização, já exclui especificamente o ensino militar. No artigo 83, já se exclui o ensino militar, ele não faz parte dessa organização prevista, regulamentada, estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases de Educação para dar cumprimento ao mandamento constitucional. E não faz, seja para não incluí-lo no oferecimento de vagas, seja também para não incluir o sistema de ensino militar no custeio, como foi salientado da tribuna. O financiamento do ensino militar é excluído da forma de custeio pelo artigo 71, 3º da Lei de Diretrizes e Bases. Em outras palavras, não faz parte da estrutura constitucional regulamentada pela legislação, pela Lei de Diretrizes e Bases, para o oferecimento universal, gratuito do ensino. É um colégio que tem como escopo preparar aspirantes à carreira militar e ao futuro ingresso nas Forças Armadas. Por outro lado, senhor presidente, os colégios militares são mantidos com essas contribuições, em grande parte, e aqui se põe o limite da jurisdição constitucional, porque uma das barreiras da jurisdição constitucional, além da capacidade institucional, é exatamente o efeito sistêmico de suas decisões. Aqui, isso iria, digamos assim, embaraçar sobremodo o desenvolvimento dos colégios militares que se encontram no Brasil. Não haver recursos provenientes do Ministério da Educação que garante o sistema e, portanto, a vaga para este estudante para a manutenção dessas escolas especificamente. Por esta peculiar condição é que eu concluo no sentido de julgar improcedente a presente ação. Não se encontram os colégios militares inseridos no sistema da rede pública de ensino e, portanto, não participam daquela distribuição de recursos públicos destinados à educação. Mormente, aqueles recursos que montam a um percentual mínimo de 18%, a que se refere o artigo 212 da nossa Constituição. Eles são mantidos por verbas próprias do orçamento das Forças Armadas. Aqueles que não têm oportunidade dessa matrícula no colégio militar, nem por isso ficam fora da proteção ou deixam de fruir da garantia fundamental de acesso à educação básica pública e gratuita, né? Vou mais adiante e digo da diferença entre os sistemas federais regular e militar de ensino, consideradas as fontes de custeio. E aí se tem que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional revela que não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino
aquelas realizadas com formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Mais ainda, o artigo 20, versa da Lei 9.786, uma série de outras fontes de recursos orçamentários, sim, e extra-orçamentários. Entre estes últimos, as contribuições. Prossigo, presidente, ressaltando o aspecto mencionado pela Advocacia Geral da União, que diz respeito à ausência de norma constitucional que vincule parcela de receitas destinadas à educação pública ao custeio da educação militar. É algo diverso. E não pode o Supremo desconsiderar, no caso concreto, o risco sistêmico, tendo em conta a rigidez dos colégios militares. Juntarei o voto que redigi sobre o tema para não surgir a minha fala como a revelar incoerência, considerado que sempre sustentei nesta bancada e acompanho o ministro relator julgando improcedente o pedido formalizado pela Procuradoria, creio, Geral da República. É como voto. Daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais a respeito da sessão plenária da quarta-feira. E no próximo bloco também os destaques da sessão da quinta-feira, que você confere aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Karina, na sessão plenária desta quinta-feira, nós tivemos uma grande quantidade de julgamentos, inclusive em função de listas dos ministros que foram julgados, recursos, agravos regimentais, vários assuntos também foram decididos. Exatamente, Cadu. E dessas várias ações diretas de inconstitucionalidade que foram votadas e declaradas algumas leis dos estados no Brasil todo como inconstitucionais, eu talvez destacaria duas, já que não dá para a gente falar de todas. Mas uma lei do estado da Paraíba que teria instituído, no âmbito do estado, dia 1º de agosto, como o dia do feriado para os bancários e economiários, foi declarada inconstitucional pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, acompanhando o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Para o ministro Alexandre de Moraes, teria havido nessa legislação um desvio de finalidade na lei a pretexto de beneficiar apenas duas categorias de profissionais, enquanto o feriado para, vamos dizer assim, uma saudação tanto a bancários e economiários, já existe um feriado nacional. Mas aqui, nesse caso, a lei teria estabelecido um dia de folga remunerado apenas para essas duas classes, violando, portanto, o princípio da igualdade, daí a se declarar uma inconstitucionalidade material dessa lei, e também usurpando a competência da União para legislar sobre direito do trabalho, já que daria essa folga com a remuneração, usurpação da competência da União para legislar sobre o assunto. E também uma lei do Estado de São Paulo que exigia a presença de um farmacêutico para aquelas empresas que efetuam o transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos. Os ministros acabaram considerando também uma usurpação da competência da União para legislar sobre transportes desses produtos farmacêuticos, uma vez que já existe uma lei federal tratando do assunto e que acaba declinando a competência para a Anvisa regulamentar esse procedimento. Então, também a lei do Estado de São Paulo declarada inconstitucional. E ainda, seguindo eu vou dizer que já está se configurando quase que uma tradição, mas duas leis já foram declaradas inconstitucional aqui no Supremo Tribunal Federal e que envolviam leis estaduais que conferiam ou que davam o direito a ex-governadores ou a viúvas de ex-governadores ao recebimento de uma pensão mensal vitalícia em razão de ter exercido o cargo da chefia do Poder Executivo no âmbito do Estado.
Nessa semana, 2 outras ações diretas de inconstitucionalidade, cujas leis seguiam essa mesma linha, foram declaradas inconstitucionais. Uma lei do estado, então, do Mato Grosso e também do estado de Roraima, é isso mesmo? Mato Grosso e Roraima, que concediam a esses ex-governadores e às suas viúvas e ou filhos o direito do recebimento desse subsídio mensal e vitalício. E aí, com isso, os ministros vão, de uma certa forma, declarando a inconstitucionalidade desse tipo de recebimento. Mas foram várias outras ações, né, Cadu? Exato, Não dá para a gente falar de todas aqui, mas só uma palhinha aqui do que já foi decidido na quinta-feira. E teve mais, Karina. Os ministros também julgaram uma ação contra dispositivos da Constituição do Amapá e ainda decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública para anular ato administrativo de aposentadoria que gere lesão ao patrimônio público. A decisão do Supremo, neste caso, deve ser adotada em todos os processos que tratam sobre este mesmo tema. Pelo menos 32 ações aguardavam essa decisão. O caso julgado aqui no Supremo envolveu uma decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia. Vamos entender um pouco mais na reportagem. O Ministério Público de Rondônia entrou com uma ação na Justiça do Estado porque, em 1994, um servidor público militar foi transferido para a reserva, mesmo sem ter tempo suficiente de serviço para se aposentar. A aposentadoria dele ainda incorporou gratificações equivalentes ao salário de um secretário estadual. No Supremo, os ministros decidiram que é legítimo o MP questionar esses atos administrativos, já que em casos assim o servidor recebe benefícios indevidos. O PAC, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público, da mesma forma que qualquer cidadão também pode fazê-lo por meio de ação popular. O combate injuízo, a dilapidação ilegal do erário, configura a atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 129 e 127 da Constituição, de modo que entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Constituição, mas também fragiliza o sistema de controle da administração pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas, basicamente, ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu. Propõe, então, senhor presidente, o desprovimento do recurso extraordinário, e a tese? Parcialmente conhecido, né, porque tem aquela matéria infra, na parte conhecido, desprovido, fixando a tese para aplicação em casos idênticos, na forma do artigo 1043 do Código de Processo Civil. E a tese é exatamente sobre a legitimidade do Ministério Público. A atuação do Ministério Público em defesa de direitos e interesses meta-individuais viabiliza-se instrumentalmente por meio processual adequado que lhe permite invocar de maneira inteiramente legítima a tutela jurisdicional do Estado, com o objetivo de fazer com que os poderes públicos respeitem, entre outros bens e valores de relevo, o patrimônio público. O plenário do STF também julgou uma ação contra dispositivos da Constituição do Estado do Amapá. Em um deles, por maioria, os ministros decidiram que pessoas comuns podem apresentar projetos de iniciativa popular para mudar a Constituição estadual por meio de emendas. Aqui está em questão uma certa democratização da participação popular no processo de reforma das regras constitucionais estaduais. Por isso, eu entendo que não há incompatibilidade, nomeadamente comparável com o do artigo 1º, com os incisos 2º e 3º do artigo 14 e inciso 15º do artigo 49 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vale-me doutrina que cito do professor José Reinaldo de Lima Lopes, nesta ordem de ideias. Volto a citar novamente um trecho do douto voto de nosso eminente ministro decano na ação direta e conjuntada que já me referi, A486,
e entendo que não há óbice a esta compreensão mais elasticida que trago. Também trago à colação a doutrina do sempre citado professor de todos nós, professor José Afonso da Silva, e, de modo especial, a doutrina do ilustre constitucionalista cearense brasileiro, professor Paulo Bonavides, que aqui faço referência para colher estas lições, citando inúmeros outros autores e, portanto, firmei a convicção, senhor presidente, e assim concluo, no sentido da constitucionalidade dos artigos 103, inciso 4º e 110. No caso 110, o eminente ministro Alexandre Moraes apenas propunha a exclusão da expressão emenda constitucional. Portanto, eu estou entendendo que não é a hipótese de excluir. E o último e pontual dissenso diz respeito à questão atinente à Procuradoria da Assembleia Legislativa. Eu estou entendendo que é constitucional existir Procuradoria da Assembleia Legislativa que exerça a representação judicial do Poder Legislativo nas ações em que a Assembleia for parte ativa ou passiva e sem prejuízo das atribuições da Procuradoria-Geral do Estado. A representação popular não é a única forma de atuação, como de fato não é, e, portanto, aqui o Constituinte, como eu disse, como em outras constituições estaduais, atuou exatamente no sentido de possibilitar ao cidadão essa atuação. Os estados, em matéria de direitos fundamentais, podem sim ampliar com relação à Constituição Federal. Não vejo nenhum problema nesse aspecto. Quanto à possibilidade de emenda popular ser ampliada pela Constituição estadual para emendas à sua própria Constituição estadual, eu vou pedir ver ao ministro Alexandre de Moraes e aos que o acompanharam para, neste ponto, julgar improcedente, ou seja, constitucional, o dispositivo, da mesma forma que o ministro Luiz Edson Fachin. Em outro ponto da Constituição do Estado, os ministros decidiram que é constitucional a criação da Procuradoria da Assembleia Legislativa. Ela deve atuar apenas em defesa dos interesses da instituição. Portanto, Karina, encontro marcado na próxima semana com mais julgamentos do plenário do STF. Exatamente, na quarta e na quinta-feira, no direto do plenário e no final de semana com o Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, é claro. E continue conosco aqui, na TV Justiça.